Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sheline aqui mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre documentos e registros pessoais. Ou seja, dados pessoais e registros pessoais e de família. Nós vamos entender a diferença de um com o outro, tá bom? Parece que tudo são iguais, mas não são, tá? A gente vai ver a diferença de um para o outro. Mas antes, vamos para nossas correções. 115, 117, 119, 233 e 234 do livro de História, Farias Brito, volume 3. Nosso conteúdo, que são os documentos e registro pessoal. Documentos pessoais, registros pessoais, páginas 120 e 122 do livro de História, Farias Brito. E a nossa atividade de casa é responder as páginas 121 e 122 do livro de História também. Bora lá. Pinte os itens de acordo com o tipo de fonte que representam. Vamos só relembrar que tipo de fontes são essas. Olha só, a fonte visual, escrita e oral. Nós falamos na nossa outra aula que o próprio nome já diz. A fonte visual é aquilo que eu vejo. A escrita, que eu escrevo, eu registro, né? E oral é o que eu falo. Então, quando a gente conhece o conceito, fica bem mais fácil da gente entender e identificar que tipo de fonte é essa. Então, por exemplo, quando ele diz assim, cartas antigas. E aí, será que tipo de fonte é essa? Visual, escrita ou oral? E aí? Seria escrita. Ah, tia, mas a carta também eu vejo, gente. Vamos só identificar aqui. Uma carta você vê, mas o que aconteceu? Eu estou vendo porque alguém o quê? Escreveu. Ah, tia, eu posso botar visual? Não, gente. Visual é aquilo que apenas eu posso ver. É uma pintura, é uma escultura, certo? No caso aqui é escrita. Agora lá, ó, fotografia de família. Agora aquela ali sim, ela é uma fonte visual. Eu estou vendo, não tem nada escrito, ninguém escreveu nada. Alguém foi lá, registrou o momento e eu vou olhar, ok? E aqui, histórias de famílias contadas por seus integrantes. E aí, eu vejo essa história, eu escrevo ou a pessoa está falando? Exatamente, ela é oral, alguém está contando. E por último ali, ó, cantigas de brincadeiras. De brincadeira. E aí? Também é oral. Quando eu vou brincar, alguém explicou a brincadeira. E se ela explicou, ela falou a brincadeira, certo? E aqui ele diz assim, que tipo de fonte você produz quando? Novamente, você vai usar uma dessas três fontes. Quando eu escrevo um texto, o próprio nome já está dizendo, é uma fonte escrita. Agora eu vou fazer um vídeo. E aí? Visual. Ah, agora eu vou contar a história da sua vida. Quando eu vou contar, olha lá, oral. E aqui, escrever em seu caderno. Vou escrever. Então, ele é o quê? Escrita também. E aqui, na aula nossa, ao vivo, nós falamos sobre as fontes materiais e imaterial. Vimos o quê? Vimos que as fontes materiais é aquilo concreto, é aquilo que eu pego, que eu posso tocar, é uma pintura, é uma escultura, não é isso? E o imaterial, se o material é o concreto, o imaterial é o quê? É uma música, é uma história que eu conto, que geralmente vovó conta, que passa de geração em geração, é a cultura de um povo, é uma dança, e isso são os imateriais, certo? Então, olha só, aqui tem aqui, Festa do Divino, município de São Luís do Paraná, no estado de São Paulo. Que tipo de fonte é essa? E aí? Imaterial, é uma dança, não é isso? Exatamente. E ali outro tipo de festa, que faz parte daquela cultura também, ó. Festa do Maracatu Rural. Que tipo de fonte é essa? Também é imaterial. Agora aqui, a cerâmica, produzida pelo povo Carajá, lá no município de Santarém. É algo concreto, é uma cerâmica, que tem o quê? Material. E por último, a pintura, ó. Detalhe de pintura rupestre, lá no Parque Nacional da Serra da Capivara. E aí, é uma pintura, ela é o quê? Também material.
Você conhece alguma tradição da sua comunidade que possa ser considerada uma fonte histórica imaterial? Como eu falei ali para você, gente, aquelas festas ali são tradições, né? Então faz parte sim de uma fonte imaterial. E na comunidade de vocês, quando ele fala na comunidade, é no local onde você mora. Tem alguma que pode ser considerada como uma fonte histórica imaterial? Se sim, qual? Isso aí seria uma resposta pessoal, ok? De acordo com o texto, quem são os griots? E aí? Tem um textozinho no livro de vocês, que nós falamos na aula passada, em que ele vai falar sobre essa comunidade, esse povo, que é o povo dos griots. Então, quem são eles? Olha só, eles são os contadores de histórias. Deve ser bem interessante, né, gente? Que transmitem às gerações o quê? Mais novas as tradições e as histórias de seu povo. Ou seja, eles vão fazer com que você entenda tudo o que aconteceu, as histórias do passado. Para quem que eles vão contar? Para a geração mais nova, que às vezes não conhece. Tem coisas que às vezes a gente fala, que já vivenciou, que conhece, que teve na nossa época, e as pessoas da atualidade hoje não sabem. Então, os griots, eles fazem esse papel, eles contam essas histórias. Para quem? Para as pessoas, para essas gerações mais novas. Histórias de quem? Das gerações mais antigas. E sobre o que tratam as histórias e as lendas contadas pelos griots? E aí, tratam de quê? De origens familiares, dos eventos do cotidiano e dos fenômenos da natureza, de acordo com algumas tradições de origem africana. E qual a importância dos griots para as sociedades africanas? Para as sociedades africanas? Eles mantêm o quê? Se eles vão contar, eles vão manter o quê? Viva as histórias e as tradições da comunidade. Então, se aquelas pessoas, os mais jovens, não conheceram, não participaram, eles vão passar a conhecer. E quem sabe não possa fazer parte também da história deles, não é isso? Se manter essa tradição. E aqui, pergunte aos familiares e pesquise em sites e livros alguns costumes e saberes presentes em seu cotidiano que tenham origem africana. Só o que você deve, como é que se diz? Quando você pesquisar, só o que você vai encontrar. São vários, viu, gente? Descreva-os da melhor forma que conseguir e resiste nas linhas a seguir. Depois conte suas descobertas aos colegas, assim como fazem os griots. Então, vocês vão ser os contadores da história. Claro, não para os colegas, mas sim para os familiares de vocês. Então, uma respostazinha aqui, pessoal. Então, os griots são os contadores de histórias. E aqui, ó, relacione as fontes históricas que elas representam, mais uma vez, lembrando das nossas fontes visuais, que mais? Escritas e orais. Aí ele vai dizer aqui, ó, indica os locais por onde uma pessoa passou. Será que tipo de fonte é essa? Apresenta o modo de vida das pessoas no passado. Lembram fatos da vida de uma família. Então, tá aqui, ó. Pintura nas paredes de caverna. Qual é o tipo lá? Apresenta o modo de vida das pessoas no passado. Antigamente, as pessoas faziam pinturas em cavernas para deixar registrado, né? Antigamente não tinha fotografia, não tinha máquina de tirar foto. Então, eles registravam nas paredes. Aqui, carimbos de viagem. Indica locais por onde a pessoa passou. É um registro? Com certeza. E, por último, fotografias em um álbum de família. Significa o quê? Lembram fatos da vida de uma família. Então, ficaria assim os nossos quadrinhos 2, 1, 3, com nossos tipos de fontes históricas. E o que são, gente, essas fontes históricas? Aqui você colocou um conceito, mas você poderia colocar com as suas palavras, mas de uma forma que fosse pelo menos no caminho, né? Olha o que diz aqui, o que é fontes históricas. São os registros deixados pelas pessoas ao longo do tempo para compreender como elas viviam no passado. Olha aí a importância. Tá vendo? Até porque, como é história, é algo que você não viveu naquele momento, mas que você passa a entender quando você estuda. E aí, quem será que é responsável? Quem foi que estudou? Quem foi que pesquisou? Como é o nome dessas pessoas que pesquisam, que estudam esses registros deixados pelas pessoas? É quem?
Exatamente, é o historiador. É ele que vai contar, ele que vai registrar tudo. Através de quê? De pesquisas, de estudos. Não é achar, eu acho que foi assim. Não, gente. A pessoa, para escrever sobre o passado, ela tem que o quê? Ela não precisou viver naquele passado, não. Mas ela precisou o quê? Pesquisar alguém que já viveu naquele momento, não é isso? E através de quê? De livros. As pesquisas em livros, ou até mesmo pela internet, em fontes confiáveis, com certeza, porque nem todas as fontes da internet são confiáveis, tem umas que não são. Então, nem todas a gente pode confiar, mas principalmente nos livros. Hoje em dia, as pessoas já abandonaram um pouco esse livro mesmo impresso, como fonte de pesquisa. Geralmente, quando querem saber alguma coisa, já corre logo lá para o Google, né? Então, assim, esses historiadores, eles pesquisam, sim, em fontes mais seguras. E por que não em livros? Dá mais trabalho? Dá. Mas são mais seguros do que até a própria internet, que às vezes tem uns sites que não são seguros. Mas todo tipo de pesquisa é válido, todo tipo de fonte de pesquisa é válido, tá bom, gente? E existem 3 tipos de fontes históricas, que nós já falamos aqui, relembrando e deixando mais, concretizando mais ainda, né, do que nós já falamos. As visuais, as escritas e as orais. Identifique cada tipo de fonte histórica nos itens a seguir. Olha só, leitura de um jornal. É o quê? Olha só, é leitura, não é o jornal, é a leitura desse jornal. Eu vou usar o quê? A escrita. Conversa com um amigo sobre a viagem de férias. E aí, oral, eu vou contar como foi essas férias. Observação de um mapa. Eu vou ver. A apreciação de fotografias e pinturas, também visual. E as lendas folclóricas, aquelas que são passadas de geração em geração, aquelas lendas que nós, às vezes, pensamos, será que é verdade? Mas não, já está dizendo, nossa, são apenas lendas, gente, tá? Que as pessoas contavam, ia passando de geração em geração, e a gente acaba que fica pensando se são ou não verdades, tá? Foram contadas por quem? Pelos avós. Às vezes ficavam ali na rodinha de conversa e começavam a contar histórias, e aí elas iam passando de um para o outro até se tornarem, vamos dizer, verdade. Então, essas lendas são o quê, gente? Oral também. A pessoa está contando. Cartas, bilhetes e e-mails é escrita. As fontes históricas podem estar registradas na memória das pessoas em um papel ou em outro tipo de material. Complete corretamente as frases com fontes históricas materiais, o concreto, como eu já disse para vocês, é aquilo que eu pego mesmo de fato, que eu registro, ou fontes históricas imateriais, que no caso são as danças, são as culturas, a forma, enfim, as contações das histórias, isso são fontes imateriais. Letra A. Quando fazemos registros em diários, estamos utilizando quem, gente? Quando eu registro tudo do meu dia a dia, por exemplo, que no caso seria um diário pessoal, é o quê? Uma fonte histórica? Fontes históricas materiais, é um registro, eu estou registrando algo. Os saberes transmitidos oralmente de uma geração para outra. A pessoa está só falando, ela é o quê? Imateriais, são fontes históricas imateriais. E aqui, as pinturas, os filmes, os livros e até as construções. É algo que eu vejo, que eu registrei, que eu estou vendo, construir. É o quê? Materiais. E aí nós vamos falar sobre documentos e registros pessoais, onde ele vai falar separadamente de documentos pessoais, registros pessoais e de família. Nós vamos entender o que parece ser todos iguais, na verdade não são. Tem aqui uma pequena diferença. Então, bora lá. Documentos pessoais, é os seus documentos. É aquele documento obrigatório que você vai ter que ter na sua vida. Não é algo que é opção não, tá, gente? Olha o que ele diz assim, ó. Quando você nasceu, foram registradas em sua certidão. Olha o primeiro documento que você vai ter ao nascer, certidão de nascimento. Que informações são colocadas nessa certidão de nascimento? Olha as informações. O dia que eu nasci, a hora que eu nasci. Quando ele fala o dia, é a data em si, tá, gente? É o dia, o mês e o ano. A hora, o local que eu nasci,
além dos pais, o nome no caso, né, dos pais e avós, dentre várias outras informações que tem ali. Só que aqui são as principais que vocês verão. Qualquer coisa, vocês pegam a certidão de vocês e identifiquem isso aqui que a tia falou para vocês. Eles estão tanto escritos na forma de número, como escrito por extenso. Ok? Então, aqui ó, são vários tipos de documentos que vocês vão ter ao longo da vida de vocês. Ele fala documentos pessoais porque são seus, pertencem a você, são as suas coisas, tá, gente? E aqui são os documentos obrigatórios, são os documentos que realmente você vai ter que ter. Até para saber que você existe. É por isso que a certidão de nascimento é a primeira. Quando você tem essa certidão, está registrado que você existe. Olha aí. Aqui nós temos uma certidão, olha o que eu falei para vocês, ó, a data, como eu falei também, ó, escrito por extenso e escrito mesmo em forma de número, ó, dia, mês, ano, a hora, o local, o nome dos pais, dos avós, tanto materno quanto paterno, se foi gêmeo ou não, se é você sozinho. Aqui, quando ele diz aqui o nome e matrícula do gêmeo, cada pessoa, quando ela é registrada, ela tem um número de registro, que vai ficar lá, né, registrado, como o nome já está dizendo, para que todos saibam que você existe. Por isso, a importância disso aqui, tá, gente? A importância da certidão de nascimento. E aí, ó, tem várias outras informações que faz com que você exista. É para isso que a certidão de nascimento, de fato, você tem que ter, para saber que você existe. E tem outro documento também, que é muito importante, que você também recebe quando você nasce, ó, cartãozinho de quê? De vacinação. Ali também vai estar registrado todas as vacinas que você tem que tomar ao longo do, vamos dizer assim, né, da sua vida. Só que aqui, geralmente, são as primeiras vacinas que você toma nos seus primeiros anos de vida, tá bom? É diferente de injeção, tá, gente? A vacinação ali, ela tem cada mês, ela tem qual é o tipo de vacina que você tem que tomar, para que vai servir essa vacina. Sem contar que não só a carteirinha de vacinação tem a questão da vacina, mas ela contém várias outras informações em relação a você. A idade que você tem, qual é o peso que você deve ter naquela idade, a altura, para ser bem padronizado. Às vezes você está acima do peso, às vezes você está abaixo do peso, às vezes você não está crescendo. Então, assim, essa carteirinha de vacinação, ela traz várias outras informações. É importante para você também. E também é um documento pessoal. E aí nós temos vários outros documentos pessoais que você vai adquirindo ao longo de sua vida. Como eu falei para vocês, são documentos obrigatórios. Aquele lá, a certidão, é o primeiro documento que você tem que ter mesmo, de fato. Quando nasce, você já tem que ser registrado. E o cartãozinho de vacina também ele é importante. Justamente para isso, você saber quais são as vacinas, para que você se proteja, enfim. E aí nós temos, ó, olha só, aqui é passaporte, tem a carteira de trabalho, que você vai adquirir também mais lá para frente. Nós temos o que mais? Carteira de identidade, que hoje você pode tirar já pequeno ainda, não precisa já estar grande, 12, 13, 14 anos. De bebê ainda, você ainda já pode tirar, não tem problema, você já criancinha ainda já pode tirar. Qual outro, ó? A carteirinha do SUS. Outro, o CPF, aqui são os principais, tá, gente? Esses outros aqui é carteira de... Aqui, no caso, se você for do direito, né? Fizer direito, que aí tem a carteirinha da OAB. Aqui, se você for pegar ônibus, que é o passe, carteirinha de ônibus, enfim. Os principais são esses que a tia está marcando um X, tá bom? Nós temos esse aqui, o título eleitoral, que você vai adquirir quando você começa a votação. E aí tem vários outros, mas esses são os mais importantes, tá bom? E aí, ó, aqui é a continuação do título. E esses registros pessoais e de família? Qual a diferença, tia? Por que lá é documentos pessoais? Os documentos pessoais, gente, são os que eu falei para vocês. São os obrigatórios, que vocês vão ter que ter de fato, certo? E os registros pessoais são coisas suas, que você pode registrar. É opcional, se você quiser ou não. Os documentos pessoais, eles são obrigatórios. Os registros pessoais e de família são algo seu, certo? E que registros pessoais são esses? Olha só. São fotos que você pode registrar no seu momento, ou sozinha, ou com a família. Isso tudo são o quê? Registros pessoais, porque são seus registros. E pode ser familiar, que é o momento de família.
Olha só, pode ser um bilhetezinho que você guardou, ou até mesmo um diário que você escreveu. Olha lá, o diário que você escreve é algo seu, é opcional, como eu acabei de dizer. Um momento que você tem com sua família também. Então, tudo isso aqui são registros pessoais e registro também de família. São os seus momentos. Por isso que eu falei para vocês que aquelas palavras pareciam ser uma coisa só, mas na verdade elas não são. Documentos pessoais, apesar de serem meus, mas são documentos obrigatórios que eu tenho que ter. Em algum momento da minha vida eu vou ter que ter aqueles documentos. E aqui os registros pessoais são os seus registros. É o que você quer registrar, é algo seu, da sua família. Então, há essa diferença, ok? Eu acredito que deu para fixar bastante essa questão do que é um documento pessoal e o que é um registro pessoal. O pessoal, o nome já está dizendo, seu. Agora, o que é documento é o obrigatório e o que é registro é opcional. Você pode registrar ou não. Hoje em dia a gente registra tudo, né? Tira foto, posta, né? Enfim, gosta mesmo de registrar para deixar sempre marcado aquele momento que foi maravilhoso. Então, nossa atividadezinha de casa, vocês vão responder as páginas 121 e 122 do livro de História, Farias Brito, volume 3. Eu espero que vocês realmente tenham entendido. Nós vamos ter mais algumas aulas, né? Beijo bem grande, gente. Fique com Deus e até a próxima aula. Tchau!